Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, o pastor Hudson Thiago, estou então fazendo uma série de devocionais para que durante esse período de pandemia, durante esse período que estamos afastados, nós não fiquemos sem ouvir a palavra de Deus, nós não fiquemos sem ter algum tipo de estudo doutrinário que possa então alimentar a igreja, encorajar os irmãos e fazer com que, mesmo durante esse período de afastamento, os irmãos não tenham seus corações esfriados. Uma coisa extremamente importante que nós sempre lembramos quando passamos por esse período ano passado e relembramos agora, é de que os irmãos não descuidem da sua devocional diária, não descuidem da oração, não descuidem da leitura da palavra, não descuidem do culto doméstico, não deixem com que a situação da pandemia, a própria tristeza gerada por uma série de fatores, faça com que os irmãos possam então ter o seu coração esfriado, possa ter sua fé esfriada. Não deixe que isso aconteça. Clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo e principalmente se coloque diante da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. É com esse objetivo então que nós teremos essa série de devocionais mais curtas, mas com o objetivo de trazer edificação, exortação e encorajamento à Igreja do Senhor em Filipe Camarão e também em todas as partes da terra onde essa palavra chegar. Nós vamos fazer esses devocionais no livro de Tito. Eu quero então, nesse momento, abrir a palavra do Senhor com os irmãos. Tito, capítulo 1. Vamos iniciar lendo do verso 1 até o verso de número 4. Tito, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, pedindo que Ele, com sua palavra, cresça o nosso coração e nós possamos, então, ter essa palavra aplicada em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque apesar de estarmos afastados, nós conseguimos, Senhor, ter a bênção da Tua Santa Palavra, a bênção da Tua Santa Palavra chegando nos nossos corações, falando conosco. Nos abençoa então, Pai, para que esses devocionais sejam de proveito para a Tua igreja. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Um fato inegável do mundo bíblico, meus irmãos, é que a sua comunicação à distância, fossem de exércitos, de governos ou indivíduos, se dava por cartas. E na ausência de e-mail, WhatsApp e até mesmo telefone, que são invenções recentes, mandar uma carta era o meio mais seguro e correto se você quisesse mandar uma mensagem. A Bíblia, sendo um livro histórico, possui esses elementos e existem diversos tipos de texto na Bíblia. Nós temos narrativas, nós temos parábolas, nós temos poesias e não surpreende que um dos gêneros literários mais comuns da Bíblia seja as epístolas, ou chamadas também de cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, e dessas 21 cartas, 13 são de Paulo. O apóstolo dos gentios, como Paulo é conhecido, direcionou sua carta a Romanos, Colossenses, Gálatas e muitos outros, mas também direcionou suas cartas a indivíduos. É o caso das 3 cartas pastorais, escritas quando o apóstolo, já em idade avançada, quer instruir os jovens pastores Timóteo e Tito a como proceder nas igrejas. Por isso essas cartas elas falarão sobre presbíteros, sobre diáconos, sobre homens, sobre mulheres idosas, jovens e também crianças. Tito, ele especificamente é citado várias vezes no Novo Testamento. Só em 2 Coríntios
Em 2 Coríntios foram 5 vezes em que ele é citado. Ele também é citado em Gálatas e também em 2 Timóteo. Ele era filho de gentios, ou seja, ele não era filho de judeus. E nós entendemos que ele havia se convertido em uma pregação de Paulo em Antioquia. Ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e provavelmente foi ele quem entregou a carta aos Coríntios. Essa carta, meus irmãos, que nós temos em nossa Bíblia é provavelmente uma resposta de Paulo a uma primeira carta enviada por Tito, relatando os desafios da igreja de Creta. Vários teólogos, como Calvino, afirmam que essa carta, assim como outras, deveria ser lida na igreja em público para revestir título de autoridade, já que provavelmente os opositores legalistas e falsos mestres já estavam se levantando contra Tito ali em Creta. E um dos desafios que temos ao interpretar as cartas é o fato de que é como se estivéssemos ouvindo uma conversa ao telefone, mas nós ouvimos apenas um lado. Contudo, meus irmãos, nós podemos, pela graça de Deus, extrair verdades relevantes dessa carta para a igreja de hoje, para mostrar como era comum a comunicação por carta, tanto dentro como fora da igreja. Me permitam apresentar um exemplo. Eu vou trazer para os irmãos, ler para os irmãos agora uma carta de um homem chamado Inácio, bispo de Antioquia, a um homem chamado Policarpo. Ele diz o seguinte: as mais calorosas saudações da parte de Inácio a Policarpo, que é bispo da igreja de Esmirna, ou melhor, que tem Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo como seu bispo. Embora eu tenha ficado impressionado com a sua piedosa mentalidade, que se fixa, por assim dizer, numa rocha inabalável, sinto-me agradecido por ver seu santo rosto. Pela graça com que você se revestiu, recomendo-lhe com insistência que continue avançando em sua corrida e estimulando a todos a buscar a salvação. Interessante pensar como tanto Inácio como Policarpo logo teriam que se apresentar como cristãos, e diante de uma multidão enfurecida perante governantes tiranos que pretendiam matá-los por causa da sua fé. Assim como também o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta a Tito, carta que nós vimos que inicia cheia de amor e de afeto, Paulo mostrando o seu Salvador, Paulo mostrando como ele é pai, como ele é servo de Tito, como ele é o apóstolo de Cristo. E em tudo isso, meus irmãos, tanto na lição de Inácio, mandando sua carta a Policarpo, quanto na lição de Paulo, mandando sua carta a Tito, nós vemos aqui como o cristão se apresenta. E nesse período de afastamento que nós estamos vivendo, é extremamente importante nós nos apresentarmos uns aos outros, nós nos direcionarmos uns aos outros com palavras de fé, com palavras de encorajamento, com palavras de ânimo, falando do nosso Salvador, falando da nossa fé, falando do nosso papel para com o próximo. E inicialmente, meus irmãos, nós vamos ver neste primeiro devocional de hoje que, a partir dessa carta de Paulo a Tito, nós vemos que o cristão, ele primeiramente se apresenta como um servo. A palavra que Paulo usa no original aqui significa escravo. Não é apenas alguém que serve, mas alguém que pertence a um senhor. Os ministros mais elevados na igreja, os pastores, os presbíteros, eles não passam de, em primeiro lugar, servos. Existe sempre nas cartas paulinas uma clara ideia de pertencimento no seu sentido de propriedade mesmo, como um escravo, aquele que era pertencente a alguém. Era muito comum, meus irmãos, nessa época, a escravidão por dívida. Então, ele associa essa figura comum de sua época com a condição do cristão. Ele diz que nós fomos comprados por um preço, que o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é interessante que ele se apresenta como um servo, mas ele apresenta o motivo dele ser servo, porque ele diz logo em seguida: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. É através da soberana eleição de Deus que ele redimiu o seu povo. O Senhor tirou Israel do Egito não porque este merecesse, mas porque Deus foi bondoso e elegeu o seu povo. Então, o Senhor tirou o seu povo da condição de servo de Satanás, de servo do Egito, para passar a ser servo dele mesmo, servos do reino, do Filho do seu amor. Antes disso, antes de ele ter libertado o povo de Israel,
Deus poderia ter destruído Adão no Éden quando este caiu, mas o Senhor foi bondoso e prometeu um Salvador. Os homens não são escolhidos porque creem, mas creem porque são escolhidos. É através da eleição incondicional que Deus presenteia com a fé aqueles a quem Ele escolheu. Lembremos então das palavras do apóstolo aos Efésios, em Efésios 1, capítulo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo ainda diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. É preciso, meus irmãos, atentarmos para a grande e reconfortante verdade desse texto. Paulo escreve no mundo que ainda havia religião greco-romana, na qual era comum os deuses mentirem e enganarem seus adoradores. Por isso, meus irmãos, existe esperança maior do que sabermos que a nossa salvação está nas mãos do Deus eterno. Quantos nesse contexto de coronavírus não têm contado mentiras, muitas vezes têm acreditado em mentiras de todos os lados? E que alegria sabermos que a nossa salvação não está na mão de nenhum desses homens, mas está nas mãos do Deus eterno que não pode mentir. E assim como os deuses romanos mentiam, todos os ídolos modernos eles são mentirosos e falsos. Não existe esperança maior do que saber que aqueles que estão em Cristo serão poupados, porque o nosso Senhor não mente. É nele que está a nossa esperança e a nossa realidade de salvação. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos ver que nós também devemos nos apresentar aos nossos irmãos como sendo enviados. O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele nos coloca então diante dessa verdade gloriosa. Ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E o ofício de apóstolo nós sabemos muito bem que cessou. Não existe mais ordenação de apóstolos para a igreja de hoje, como ocorreu no período bíblico. Por isso, no sentido estrito de ofício, nós não podemos concordar com a ordenação de apostolados hoje. Apenas presbíteros e diáconos são oficiais da igreja atualmente. Existem textos que falam da eleição de presbíteros e diáconos, mas não há um texto sequer para a escolha de apóstolos depois de Paulo. Os próprios apóstolos, como João e Pedro, se apresentavam primeiramente como presbíteros. Nem o irmão de Jesus, Tiago, e nem Judas se apresentaram como apóstolos. Nem aqueles que vieram na geração seguinte, como Policarpo e Irineu, se apresentaram de tal forma. Mas no sentido de ser enviado, todos nós compartilhamos dessa função, pois somos peregrinos nessa terra, estrangeiros nesse mundo. E como Calvino comenta, esses dois títulos estão associados de forma indissolúvel, pois todo peregrino enviado por Cristo tem em sua jornada o dever de servir por amor. E é por isso que ele fala do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade como ligado diretamente ao seu ofício de apostolado. Porque isso explica a fé dos eleitos que vem anteriormente. Os apóstolos, eles deveriam ensinar as pessoas a verdade que o próprio Cristo os ensinou e que o próprio Jesus era em carne. Lucas capítulo 24 diz, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E é dito que ali, quando Jesus Cristo está conversando com aquelas pessoas perdidas, ele diz, e começando por Moisés, ou seja, desde o início das Escrituras, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Os apóstolos não eram criadores de doutrina, eles não eram pessoas que estavam trazendo revelação para substituir a antiga. Pelo contrário, estavam dando continuidade ao Antigo Testamento, pois no Antigo Testamento temos a promessa do Novo, temos a promessa de que viria um profeta maior do que Moisés, temos a promessa de que viria um rei que se assentaria no trono de Davi e esse rei jamais seria derrubado. Temos a promessa de que entraria um sumo sacerdote e este não sairia mais. No Novo Testamento,
Não é anúncio de que virá mais um profeta para completar a revelação. Pelo contrário, veja o que diz o autor da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E essa doutrina é de acordo com a piedade, ou seja, é radicalmente diferente da doutrina hipócrita dos fariseus, é radicalmente diferente da libertinagem romana. Dessa forma, o compromisso do apóstolo era com a verdade do Evangelho e a sua vida a partir dessa verdade. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação da fé que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, é o que diz o apóstolo Paulo ao se apresentar a Tito. A principal atividade dos apóstolos era, sem dúvida, a pregação do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz em outro lugar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ainda o mesmo apóstolo diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vemos no livro de Atos passagens nas quais os apóstolos curam e fazem maravilhas, mas a conversão, meus irmãos, a pregação da palavra que gera a conversão, inequivocamente vem pela presença de Cristo através da pregação, fazendo que o Espírito Santo entre pelo ouvir. E que verdades graciosas, meus irmãos. Servimos aos nossos irmãos como enviados do Evangelho. Servimos uns aos outros como enviados do próprio Deus. Eu sei que muitas vezes nessa pandemia nós pensamos naquilo que nós vamos receber, naquilo que nós vamos ganhar. Mas eu quero que você pense e se anime em primeiro lugar. Se pense com aquilo que você pode servir. Se pense com aquilo que você pode ajudar o outro. E é verdade, meus irmãos, que nós somos enviados por Deus para irmos e então levarmos a palavra de Deus, seja no fazer discípulos, seja no edificar um irmão. Nós somos convocados a, como cristão, darmos frutos, porque o Espírito do nosso Deus é poderoso para converter o pecador, o Espírito do nosso Deus é poderoso para trazer conforto ao coração da sua igreja. Mas talvez você diga: eu estou cansado de evangelizar fulano, estou cansado de tentar ensinar o meu filho, eu estou cansado de tentar ensinar a minha esposa ou de evangelizar o meu vizinho. Contudo, não deixe de semear, pois como diz Isaías, a palavra não volta vazia jamais. O que vemos na palavra de Deus é a verdadeira fé sendo colocada diante de nós. E quando a verdadeira fé é colocada diante de nós, nós podemos servir, mesmo tendo pouco. Nós somos enviados e caminhamos e compartilhamos, ainda que estejamos cansados. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, quero deixar para os irmãos essa palavra de conforto, de exortação, para que os irmãos se animem como servos e como enviados do Senhor, em primeiro lugar. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Amém.